menor do que a do Ciro Gomes. Mas tem envolvimento de todo jeito. Tem o que Aí o explicar de pessoal todo pega, jeito. mas tem, E a né? gente não pode O cobrar. Augusto lá, o sócio A do gente não Vulcão. pode, a gente não pode ser rigoroso no exame de uma situação sem ser rigoroso também com o exame de outras situações. Claro. Ele é Entendeu? ligado ao Augusto Lima. O Flávio Bolsonaro, qual foi o grande problema que ele teve, ou que ele tem, melhor dizendo, que ele não conseguiu explicar direito e que ele mentiu sobre o problema? Pois Era é. a questão do envolvimento dele com o seu Daniel Vorcar. Quando foi colocado para ele em algum momento que ele tinha envolvimento com o Vorcar, ele negou. Não, não tem envolvimento nenhum. Apenas conheço de nome. Ele mentiu. Isso foi suficiente para que o mundo desabasse nas costas dele. Quer dizer, não só isso. O fato de Ele que ganhou 60 milhões do Burkhardt. pintou um vídeo onde o senhor Flávio Bolsonaro pedia dinheiro ao Vorcaro, a pretexto, porque isso não está provado até agora, de que o dinheiro seria para fazer, financiar um filme que exaltaria a memória do seu pai, o Jair Bolsonaro, e o Vorcaro deu esse dinheiro. Depois surgiu a história do Flávio indo visitar o Vorcaro, quando o Vorcaro foi preso, foi solto da primeira vez, mas mandado para domiciliar, prisão domiciliar com tornozeleira. O Flávio foi lá visitá-lo já no dia seguinte, segundo o Flávio, para pôr um ponto final nas relações. Conversa. Segundo membro, quem foi que declarou? Não, o Valdemar Costa Neto, presidente do PL. O Valdemar disse: não, ele foi lá para cobrar o dinheiro que o Vocaro estava devendo, tinha umas parcelas atrasadas. Eu sei que esse dinheiro, que supostamente seria para o filme do papai, esse dinheiro saiu daqui, foi para um fundo nos Estados Unidos, fundo financeiro, esse ligado ao advogado Eduardo Bolsonaro, que mora lá, que é um fugitivo que está nos Estados Unidos já há muito tempo, e depois voltou para cá. Enfim, essa história não foi explicada, mas isso foi o suficiente para que, aos olhos da multidão, aliás, isso é um livro, agora me lembrou um livro muito bom de jornalismo sobre isso, de grandes reportagens. Aos olhos da multidão, o Flávio começasse a desabar nas pesquisas, Claro. começasse a perder fôlego nas pesquisas e Pois é, porque tem a continua voz dele enfrentando num esse áudio problema. pedindo milhões para o Vorcado. É um Não, pouco mais complicado. o que também tem que Bem ser mais complicado. ressaltado aí é o seguinte, é que não está em questão o governo Lula na hora em que se descobre as ligações do Jacques Wagner com o Daniel Vorcaro. Ele é, o Jacques, o líder do governo no Senado, ponto. Mas o que ele fez ou deixou de fazer, que possa ser e que está sendo por isso mesmo investigado, não tem nada a ver com o governo Lula. Agora, o que está sendo investigado em relação ao senhor Flávio Bolsonaro, pré-candidato a presidente da República, aí sim tem relação com o Flávio Bolsonaro, entendeu? O Lula Pois é. vai ser atingido, de alguma maneira será, por esse caso do Jacques Wagner, pelo fato de que o Jacques é o líder do governo no Senado. Mas não é porque tem agido em seu nome, nem feito nada por encomenda do senhor Lula. O Flávio, não. O Flávio é um pré-candidato a presidente da República que mentiu para o povo brasileiro ao dizer que não tinha ligação com o Vorcar. E tinha ligações profundas, mensagens trocadas, reuniões e dinheiro, pedido de dinheiro, que até agora não ficou claro se esse dinheiro serviu ou não serviu para a produção do filme. Foi usado ou Ele não para a passou, fez produção do filme. excursão de E foi para os era Estados muito Unidos. dinheiro a produção do filme. O filme não custou a quantidade de dinheiro que o Vorcaro deu para o Flávio. E a Entendeu? produtora do filme está São, metida em um monte de rolo e de suspeita de corrupção
que não inclui apenas o filme, inclui instalação de Wi-Fi, por exemplo. É uma empresa que é uma empresária muito suspeita, que tem uma ONG, que tem, enfim, outras empresas no nome dela e está metida em um monte de rolo. Foi ela a produtora do filme. Como é que foi escolher uma produtora que nunca tinha feito um filme que está tão enlameada assim? Que Eu sei, azar, que azarão. mas vamos voltar ao caso do Jax. Então, para resumir isso, o Jax é uma questão dele. Ele vai ter que se explicar, ele vai ter que se defender. Já começou a se defender, muito bem. No caso do Flávio, é um candidato, um pré-candidato a presidente da República, que não está conseguindo se explicar até agora em relação a isso. Em Sabe o que relação eu a achei, uma coisa muito suspeita. Ele recebeu dinheiro do seu Daniel Vorcaro. sabe o que eu Se o, achei curioso? ah, A maneira como o André Mendonça está se comportando. Porque eu não vi nenhuma frase do Mendonça condenando, por exemplo, o Ciro Nogueira, falando sobre o Alcolumbre, mas Cláudio Castro, você também não viu frase de André Mendonça condenando o Jacques Jacques Wagner. Sim, já Wagner. está vazando, sim, já saiu. Ele O que é que falando ele que o disse? Jacques Wagner, né, ele viu uma mensagem do Augusto Lima, que é sócio do Jacques Wagner, que é chamado de Guga, inclusive o apelido dele é Guga, falando para ele: olha, tá acontecendo um monte de coisa aqui e você conhece a minha vida, você está metido nisso. Então, eu estou concluindo que o metido nisso quer dizer que não é só uma pessoa que está ali, né, na periferia, ele está na história. Aí, o André Mendonça reforçando as suspeitas, usando essa conversa que, para mim, sinceramente, não diz nada. Aí, olha, foi isso que impressionou o Mendonça, e a polícia falando: olha, essa conversa de 2,45 m deve ser um apartamento de 2,450 mil. E aí, já que eu achei também curioso, vazou a apreensão de dinheiro. 49 mil dólares na casa de um senador, vazou, colocaram dinheiro empilhado, Oi, num dia colocou desse, não relógios aconteceu. empilhados. Mas peraí, Não mas é isso não muito. Você aconteceu. achou? Eu não Mas vi isso vazar aconteceu com Sóstenes Cavalcante, líder quatrocentos e do setenta mil PL. num armário contra esse Sim, dinheirinho sim. numa casa. Eu não sei, sinceramente, na casa dele. Se você tem algum tipo de Na ilegalidade, casa do senhor Sóstenes Cavalcante, líder no apartamento num dele que ele apartamento tem no alugado Rio, aqui em Brasília, líder do PL na Câmara dos Deputados, foi apreendido dinheiro que ele estocava lá no guarda-roupa e que saiu depois ele dizendo, olha, era dinheiro, dinheiro vivo, mas é que eu não tive tempo de depositar no banco. E a gente fez um barulho nesse programa claro, enorme, como todos os que era outros muito estranho fizeram mesmo. também. E olha Então, que aqui demorou para você vazar tem aqui. o dinheiro apreendido, Em questão de 49. uma hora vazou a foto. Aquilo ali durou, viu? Claro que o Jacques Demorou poderá mais. dizer, não, esse dinheiro um dia desse, minha família foi a Los Angeles para um show, não sei o quê, me tinha que dar dinheiro, enfim, cada um dá a explicação que quer. A Polícia Federal é que tem que investigar a fundo e depois dar ou não elementos à Procuradoria-Geral da República para que os denuncie. Agora, o que eu queria destacar agora, mas antes de destacar isso aqui que eu vou destacar em seguida, eu queria que a gente mostrasse o aproveitamento político que o senhor Flávio Bolsonaro, que agora está se fingindo de inocente, já começou a fazer em relação a esse caso do Jacques Wagner. Solta o vídeo do. Hoje o Flávio Bolsonaro foi a São Paulo.